Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Você é burra demais para ser advogada. Minha mãe gritou na frente de toda a família no dia da minha formatura. Eu engoli o choro, guardei a humilhação e jurei que um dia ela entenderia. Mas eu jamais imaginei que esse dia viria dentro de um tribunal, com ela sentada no banco dos réus e o juiz pronunciando meu nome como a única pessoa capaz de salvá-la. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rebecca Thompson e durante toda a minha vida eu fui a filha que nunca foi boa o suficiente. Não importava o que eu fizesse, quantas notas altas eu trouxesse para casa, quantos certificados eu pendurasse na parede do meu quarto minúsculo, para minha mãe, Margaret Thompson, eu sempre seria a decepção ambulante, a prova viva de que algo deu errado. Margaret era conhecida em toda Portland, Oregon, como uma mulher de fibra. Ela construiu do zero uma pequena empresa de contabilidade depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 5 anos. Ela era temida e respeitada. Clientes elogiavam sua precisão, sua frieza nos números, sua capacidade de resolver problemas que outros contadores ignoravam. Mas em casa, essa mesma mulher que todos admiravam era uma tempestade silenciosa. Não havia gritos diários, não havia violência física. O que havia era pior, uma indiferença calculada, um desprezo embalado em frases cortantes, um olhar que me atravessava como se eu fosse transparente. Cresci ouvindo que eu era lenta demais, emocional demais, fraca demais. Você não tem o que é preciso para vencer nesse mundo, Rebecca, ela dizia, enquanto revisava planilhas na mesa da cozinha sem sequer levantar os olhos para mim. Você é mole. Vai acabar sendo engolida pela vida. Eu tinha 8 anos quando trouxe para casa um desenho que fiz na escola. Era um retrato dela, sorrindo, segurando minha mão. A professora disse que estava lindo. Eu estava tão orgulhosa. Entreguei para Margarete com as mãos trêmulas, o coração batendo, rápido, esperando, só uma vez, ver algo parecido com orgulho no rosto dela. Ela olhou o desenho por 3 segundos. Apenas 3. Depois colocou sobre a pilha de contas a pagar e disse: "Você devia estar fazendo lição de matemática, não perdendo tempo com isso." Aquela noite, eu rasguei o desenho em pedaços minúsculos e joguei no lixo. Foi a primeira vez que aprendi a desaparecer por dentro. Na escola, eu me tornei outra pessoa. Era a aluna aplicada, sempre com a mão levantada, sempre com as respostas certas. Os professores me adoravam. Diziam que eu tinha futuro, que eu era brilhante, mas cada elogio que eu recebia lá fora parecia pesar mais quando eu cruzava a porta de casa. "Tirei A+ em todas as matérias, mãe", eu dizia, colocando o boletim na frente dela. "E daí?", ela respondia, sem tirar os olhos do computador. "Nota não paga conta, nota não te faz forte. Você acha que o mundo lá fora vai te aplaudir por ser boazinha e estudiosa? Acorda, Rebecca." Aos 15 anos, eu já não esperava mais nada dela. Tinha desistido de tentar impressioná-la. Mas, estranhamente, foi nessa época que eu descobri algo que mudaria tudo. Eu adorava debates. Na aula de história, quando discutíamos casos históricos, leis, injustiças, algo dentro de mim se acendia. Eu argumentava com paixão, estruturava ideias, desmontava raciocínios fracos. Meu professor, Mr. Patterson, percebeu e me inscreveu no clube de debates da escola. Foi ali, naquele pequeno auditório com cadeiras desconfortáveis e troféus empoeirados, que eu descobri a minha voz. Comecei a vencer competições. Primeiro locais, depois regionais. Meu nome apareceu no jornal da escola. Ganhei uma medalha de ouro num debate estadual sobre reforma judicial. Levei o troféu para casa, coloquei na mesa da sala, ao lado das pastas dela, esperando algo. Margarete olhou para o troféu como quem olha para um objeto fora do lugar. "Isso é hobby, Rebecca, não é vida. Você precisa de uma carreira de verdade, contabilidade, administração, algo que te sustente.
Esse negócio de ficar falando bonito não paga aluguel. Eu quero ser advogada, eu disse, pela primeira vez em voz alta. Ela parou, me olhou e então riu. Não foi uma risada de alegria, foi uma risada afiada, cruel, daquelas que cortam mais fundo que qualquer grito. Advogada, você? Rebeca, você mal consegue tomar decisão sobre o que vestir de manhã? Você acha que vai enfrentar júri, juiz, promotor? Você acha que tem estômago para isso? Você é sensível demais. Vai desmoronar na primeira pressão. Eu não respondi. Apenas subi para o quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no dia seguinte, preenchi a inscrição para a faculdade de Direito. Os anos seguintes foram uma guerra silenciosa. Eu trabalhava meio período numa cafeteria, estudava de madrugada, fazia provas, escrevia artigos, participava de simulação de júri. Margarete nunca foi a uma apresentação minha, nunca perguntou como estavam as aulas, nunca demonstrou o menor interesse. Quando passei no exame da Ordem dos Advogados, ela estava viajando a trabalho. Liguei para contar. Ela disse, "Tá bom, Rebeca, eu tô em reunião." E desligou. No dia da minha formatura, vesti o capel e a beca com um nó na garganta. Olhei para a plateia e vi rostos conhecidos, professores, colegas, amigos. Margarete estava lá, sentada no fundo, de braços cruzados, com uma expressão que misturava tédio e impaciência. Depois da cerimônia, houve um pequeno jantar na casa da minha tia Dorothy, irmã de Margarete. A família toda estava lá, tios, primos, até vizinhos. Todo mundo me parabenizava, me abraçava, dizia que eu tinha feito algo incrível. E então, no meio da sala, enquanto eu soprava as velhinhas de um bolo que minha tia fez, Margarete soltou alto e claro para todos ouvirem. "Você é burra demais para ser advogada, Rebeca. Vai ver quando bater de frente com a realidade." O silêncio foi absoluto. As pessoas desviaram o olhar. Minha tia tentou rir, nervosa, como se fosse uma piada. Mas não era, eu sabia. Margaret estava falando sério. Eu não respondi. Apenas coloquei o garfo no prato, levantei e saí. Chorei no prato por meia hora antes de conseguir dirigir para casa. Mas mesmo com as lágrimas, uma coisa dentro de mim endureceu. Eu não ia desistir. Não por ela. Não por ninguém. Eu ia provar, nem que fosse só para mim mesma, que eu era capaz. E foi com essa determinação fraturada, mas firme, que comecei minha jornada como advogada recém-formada, sem imaginar que o destino, com sua ironia cruel, me colocaria cara a cara com Margaret anos depois, sobre as circunstâncias mais inesperadas e dolorosas possíveis. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os primeiros meses como advogada foram brutais de uma forma que nenhuma aula da faculdade conseguiu me preparar. Eu consegui uma vaga num escritório médio em Downtown Portland, a firma Harrison & Associates. Não era prestigiado como os grandes nomes da cidade, mas também não era insignificante. Era o tipo de lugar onde advogados recém-formados iam para ganhar experiência antes de voar para algo maior ou onde ficavam presos para sempre se não fossem bons o suficiente. Minha mesa ficava num canto apertado do andar, perto da copiadora que vivia quebrando. Eu dividia o espaço com outros 3 júniores, Daniel, que vinha de uma família de advogados e respirava arrogância, Sofia, que era competente, mas fria como gelo, e James, o único que ocasionalmente me tratava como ser humano. No começo, eu fazia o que todo júnior faz, revisava contratos intermináveis, organizava documentos, fazia pesquisas jurídicas para os sócios, corria com café e pastas de um lado para o outro. Era trabalho invisível, essencial, mas invisível. Eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10 da noite. Fins de semana eram raros. Minha vida social inexistia. Margaret nunca perguntou como eu estava sendo. Nas poucas vezes que nos falávamos por telefone, ela só queria saber se eu estava pagando minhas contas em dia, se eu tinha plano de saúde, coisas práticas. Nunca como você tá,
nunca está gostando do trabalho, apenas transações. Eu tinha uma rotina mecânica: acordar, tomar banho rápido, vestir um dos 3 ternos que eu tinha, pegar o ônibus, chegar no escritório antes de todo mundo, trabalhar até meus olhos arderem, voltar para meu apartamento minúsculo, comer algo congelado, dormir poucas horas, repetir. Era uma existência cinza, mas eu me agarrava a ela porque, pelo menos, era minha. Eu estava construindo algo, mesmo que devagar, mesmo que ninguém visse. 6 meses depois de entrar na Harrison & Associates, aconteceu algo que me tirou da sombra, pelo menos por um momento. Um dos sócios, Mr. Gregory Harrison, precisava de alguém para acompanhá-lo em uma audiência de última hora. O seu assistente habitual estava doente, e ele olhou ao redor da sala procurando alguém disponível. Thompson, ele disse, apontando para mim. Você vem comigo, traga seu bloco de notas e fique quieta, só o observe. Meu coração disparou. Era a primeira vez que eu pisaria num tribunal de verdade, não como estudante, mas como advogada. Mesmo que fosse só para observar, era algo. A audiência era sobre uma disputa empresarial. 2 sócios brigando pelo controle de uma empresa familiar. O ambiente era tenso, formal, intimidante. Sentei atrás dele, anotando cada palavra, cada gesto, cada argumento. Observei como ele falava, como controlava o tom, como respondia às provocações adversárias com calma cirúrgica. Mas algo me incomodou. Havia um detalhe num documento que ele tinha mencionado, um detalhe que não batia com o que eu tinha visto nos autos. Esperei a audiência terminar, esperei chegarmos ao carro, e então, com a voz trêmula, eu disse: Mr. Harrison, eu percebi algo. No documento sobre a transferência de ações, a data não corresponde ao que consta no registro da junta comercial. Tem uma diferença de 3 semanas. Ele olhou no retrovisor, franzindo a testa. Você tem certeza? Absoluta. Eu revisei os autos ontem à noite. Ele parou o carro, pegou os documentos e conferiu. Ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois suspirou fundo. Você acaba de salvar meu cliente de perder essa disputa, Thompson. Bom trabalho. Foi a primeira vez que alguém naquele escritório reconheceu a minha existência além de a Júnior do canto. Nos dias seguintes, Mr. Harrison começou a me passar casos mais complexos. Nada de grande porte, mas eram casos meus, onde eu tinha autonomia para conduzir pesquisas, redigir petições, propor estratégias. Eu dormia ainda menos, mas agora com propósito. Devorava livros de jurisprudência, estudava casos antigos, montava argumentos na minha cabeça enquanto tomava banho, enquanto comia, enquanto andava na rua. O direito tinha se tornado não apenas minha profissão, mas minha linguagem. 1 ano depois, ganhei o meu primeiro caso sozinha. Era uma causa pequena, uma questão de indenização trabalhista. O cliente era um homem simples, demitido injustamente de uma fábrica depois de 20 anos de serviço. Ele não tinha dinheiro, não tinha recursos, mas tinha razão. Eu trabalhei de graça, porque algo naquela história me tocou. Talvez porque eu também conhecesse a sensação de ser invisível, de ser descartada. Preparei tudo com meticulosidade obsessiva, cada argumento, cada vírgula, cada precedente. Na audiência, minhas mãos suavam, minha voz tremia no começo, mas eu continuei. Falei sobre dignidade, sobre justiça, sobre o valor de um trabalhador que dedicou décadas de sua vida a uma empresa que o tratou como peça descartável. O juiz decidiu a favor do meu cliente. Quando ouvi o veredito, tive que segurar as lágrimas. Meu cliente me abraçou, chorando, agradecendo infinitamente. Foi o primeiro momento em que eu senti que tinha escolhido o caminho certo, que eu não era burra, que eu não era incapaz. Liguei para Margaret naquela noite, empolgada, querendo compartilhar. Atendeu no 3º toque, com aquela voz impaciente de sempre. Mãe, eu ganhei meu primeiro caso hoje, sozinha, foi incrível. Silêncio do outro lado. Depois apenas: que bom, Rebeca. Olha, eu tô saindo agora, a gente conversa depois. E desligou. Eu fiquei ali, parada no meio da sala do meu apartamento, segurando o telefone,
sentindo aquela felicidade murchar como um balão furado. Por que eu ainda tentava? Por que eu ainda esperava que ela mudasse? Mas mesmo com a decepção, eu não parei. Continuei pegando casos, ganhando alguns, perdendo outros, aprendendo com cada erro. Minha reputação no escritório começou a crescer. Mr. Harrison me promoveu. Ganhei meu próprio escritório pequeno, com uma janela que dava para um beco sujo, mas era meu. Fiz amizade com James, que se tornou meu confidente no trabalho. Ele era o único que percebia quando eu estava sobrecarregada, quando eu precisava de uma pausa, de uma palavra de incentivo. Às vezes, depois de um dia pesado, a gente ia para um bar barato perto do escritório e conversava sobre tudo, menos trabalho. Por que você se esforça tanto? Ele me perguntou uma noite, depois de alguns drinks. Eu fiquei em silêncio, girando o copo na mão. Porque eu preciso provar algo. Para quem? Eu não soube responder na hora. Mas mais tarde, sozinha no táxi, voltando para casa, eu percebi. Eu não estava provando nada para o mundo. Eu estava provando para Margaret. Eu ainda estava presa naquela dinâmica, naquela necessidade doentia de ser vista, de ser validada por ela. E essa percepção me assustou, porque significava que mesmo longe, mesmo independente, eu ainda estava vivendo à sombra dela. Foi nessa época que comecei a receber casos mais relevantes, defesas empresariais, disputas familiares complexas, até alguns casos criminais pequenos. Eu me especializei em direito de família e direito empresarial, duas áreas que pareciam opostas, mas que tinham algo em comum. Lidavam com relações quebradas, com confiança destruída, com pessoas tentando reconstruir algo do zero. Talvez eu tenha escolhido essas áreas inconscientemente. Talvez elas refletissem minha própria vida. 3 anos se passaram desde a formatura. Eu já não era mais a júnior insegura que tremia em audiências. Eu tinha desenvoltura, presença, autoridade, os clientes confiavam em mim, os juízes me respeitavam. Eu estava construindo um nome, devagar, mas estava. E Margaret continuava em Portland, comandando sua empresa de contabilidade, vivendo sozinha na mesma casa onde eu cresci. Ela nunca casou de novo, nunca namorou ninguém que eu soubesse. Era uma mulher dura, isolada, rodeada de números e silêncio. Eu a visitava 2, talvez 3 vezes por ano, sempre por obrigação, nunca por vontade. As conversas eram superficiais, mecânicas, dolorosas de tão vazias. Ela perguntava sobre minhas finanças, eu respondia. Ela comentava sobre o mercado, eu acenava. Nunca havia conexão, nunca havia calor. Até que um dia, numa tarde chuvosa de novembro, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi distraída, esperando ser mais um cliente. Alô, aqui é a Delegacia de Polícia de Portland. Estamos tentando contatar a família de Margaret Thompson. A senhora é parente? Meu estômago afundou. Sim, sou a filha dela. O que aconteceu? Sua mãe foi presa hoje de manhã. Ela tem direito a uma ligação e pediu que avisássemos você. Presa? Margaret? Minha mãe? A mulher que nunca cometeu uma falha sequer na vida, que cobrava a perfeição de todos, que se orgulhava da sua reputação impecável. Presa por quê? Eu perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Acusação de fraude financeira e apropriação indébita. Vou passar os detalhes quando a senhora vier até aqui. Desliguei o telefone e fiquei parada olhando para a tela, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. Margaret presa. Margaret acusada de crimes financeiros. Era impossível, ou era? Peguei minha bolsa, tranquei o escritório e saí correndo. Pela primeira vez em anos, eu não estava indo até Margaret porque tinha que ir. Eu estava indo porque mesmo com tudo, mesmo com toda a dor, ela ainda era minha mãe. E alguma parte de mim, uma parte que eu não conseguia silenciar, ainda precisava entender quem ela realmente era. A delegacia de Portland cheirava a café velho e desinfetante barato. As paredes eram de um bege desbotado que provavelmente já foi branco décadas atrás. Pessoas circulavam apressadas, policiais conversavam em grupos, telefones tocavam sem parar. Eu me senti completamente fora do lugar, mesmo sendo advogada,
mesmo tendo frequentado delegacias para visitar clientes, mas dessa vez era diferente. Dessa vez era pessoal. Me apresentei na recepção, mostrei minha identidade e carteira da OAB. A atendente me olhou com aquela mistura de curiosidade e pena que eu já conhecia bem. Ela fez algumas ligações, preencheu formulários e então me conduziu por um corredor longo e claustrofóbico até uma sala de espera. Aguarde aqui, vão trazê-la em minutos. Sentei numa cadeira de plástico duro e esperei. Meu coração batia descompassado. Eu tentava organizar meus pensamentos, preparar o que ia dizer, como ia reagir, mas tudo estava confuso, misturado com anos de mágoa, raiva e uma pontinha de algo que eu não queria admitir: preocupação. A porta se abriu e Margaret entrou acompanhada de uma policial. Ela estava sem algemas, mas usava roupas comuns, não mais aqueles ternos impecáveis que sempre a caracterizaram. O cabelo, sempre preso num coque perfeito, estava meio desalinhado. Ela parecia menor, mais frágil, mais velha. Nossos olhos se encontraram. Por um breve segundo, eu vi algo no rosto dela que nunca tinha visto antes: vulnerabilidade. Mas foi rápido. No instante seguinte, a máscara voltou. Ela se sentou na cadeira em frente à minha com a postura ereta de sempre, o queixo levantado, como se estivesse numa reunião de negócios e não numa sala de interrogatório. Rebeca, ela disse, a voz firme, mas levemente rouca. Obrigada por vir. Obrigada. Como se eu tivesse escolha, como se não fosse minha mãe presa. O que aconteceu? Perguntei, direto ao ponto. Não tinha tempo nem energia para rodeios. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos. Pela primeira vez eu notei que elas tremiam levemente. É complicado. Muito complicado. Então descomplica, me explica. Margaret respirou fundo como quem se prepara para pular de um penhasco. Um dos meus clientes, a empresa Davidson & Co., me contratou há 5 anos para gerenciar as finanças deles. Era uma conta grande, Rebeca, muito dinheiro envolvido. Eu fazia tudo: folhas de pagamento, declarações fiscais, movimentações bancárias, investimentos. Ela pausou, engolindo seco. Há 2 anos, eles passaram por uma crise. Quase faliram. O dono, Robert Davidson, me pediu um favor. Ele precisava de dinheiro rápido para cobrir dívidas urgentes, mas não podia acessar certas contas por questões legais. Ele me pediu para fazer algumas transferências temporárias. Eu senti meu estômago virar. Que tipo de transferências? Transferências entre contas da empresa e contas pessoais dele. Só temporário, ele disse. Só até a crise passar. Ele me garantiu que estava tudo dentro da lei, que era só uma questão de organização interna. E você acreditou? Ela me olhou e pela primeira vez eu vi vergonha genuína no rosto dela. Eu precisava daquele contrato, Rebeca. Era a minha maior conta. Se eu perdesse Davidson & Co., eu perderia 40% da minha receita. Eu não podia me dar o luxo de questionar. Eu balancei a cabeça, incrédula. Você é contadora há 30 anos, mãe. Você sabe que isso é ilegal. Você sabe que transferir dinheiro de empresa para conta pessoal sem documentação adequada é apropriação indébita. Você ensinou isso para os seus estagiários 1000 vezes. Eu sei! Ela explodiu, levantando a voz pela primeira vez. Eu sei, Rebeca, eu sei que fui idiota, que fui fraca, que coloquei tudo em risco, mas eu estava desesperada. A empresa estava sangrando dinheiro. Eu tinha contas a pagar, funcionários dependendo de mim. Eu achei que seria diferente. Silêncio pesado caiu entre nós. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o murmúrio abafado de vozes no corredor. O que aconteceu depois? Perguntei, mais calma agora. Davidson desapareceu. Literalmente. Há 3 meses ele parou de responder e-mails, telefonemas, sumiu. A empresa entrou em investigação fiscal e descobriram as transferências. Todas tinham minha assinatura. Todos os documentos apontavam para mim como responsável. E agora? Agora eles estão dizendo que fui eu quem desviou o dinheiro. Eu me inclinei para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Onde está Davidson? Ninguém sabe. Ele pode estar fora do país, pode estar escondido. Não importa. Eu fui a idiota que assinou os papéis. Eu sou a culpada aos olhos da lei.
Eu fechei os olhos tentando processar tudo. Margaret, a mulher que sempre se orgulhou de sua reputação impecável, que sempre me disse para nunca cometer erros, que sempre cobrou perfeição de todos ao seu redor, tinha cometido um erro grave e agora estava pagando o preço. Você tem advogado? Perguntei. Eu contratuei Martin Lawson. Lawson. Eu conhecia o nome. Advogado mediano, mais preocupado com honorários do que com justiça. Não era má pessoa, mas definitivamente não era quem você queria ao seu lado numa acusação criminal grave. Ele é bom? Margaret deu de ombros, e naquele gesto eu vi derrota. É o que eu posso pagar. Algo dentro de mim se remexeu. Raiva, pena, frustração, tudo misturado num nó impossível de desatar. Essa mulher na minha frente tinha me machucado de todas as formas possíveis, sem nunca levantar a mão. Ela tinha destruído minha autoestima, me chamado de burra, me humilhado na frente da família inteira e agora estava ali, vulnerável, assustada, precisando de ajuda. A ajuda de uma advogada. A minha ajuda. Eu preciso ver os autos do processo, disse eu, minha voz saindo automática, profissional. Preciso saber exatamente do que você está sendo acusada, quais provas eles têm, qual é a linha de defesa que Lawson está propondo. Margaret levantou os olhos, surpresa. Você vai me ajudar? Eu não respondi imediatamente. Fiquei olhando para ela, para aquela mulher que foi minha algoz por tanto tempo, e percebi algo estranho. Pela primeira vez na vida, ela estava me olhando não com desprezo, não com indiferença, mas com algo parecido com esperança. Eu não sei ainda, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Você é minha mãe, mesmo com tudo. Ela assentiu e eu juro que vi os olhos dela marejarem, mas ela piscou rápido, afastando qualquer sinal de fraqueza. A policial bateu na porta, indicando que o tempo tinha acabado. Margaret se levantou, alisou a blusa amarrotada e olhou para mim mais uma vez. Rebecca, eu sei que eu nunca fui a mãe que você precisava. Eu sei disso, mas eu sempre quis o melhor para você. Do meu jeito torto, do meu jeito errado, mas eu quis. Eu não soube o que dizer. Apenas assenti e a vi ser levada de volta para a cela temporária. Saí da delegacia com a cabeça girando. O sol já estava se pondo, tingindo Portland de laranja e roxo. Sentei num banco na praça em frente e liguei para o James. Você não vai acreditar no que aconteceu, disse assim que ele atendeu. Contei tudo. James ouviu em silêncio, só interrompendo para fazer perguntas pontuais. Quando terminei, ele suspirou fundo. Então, o que você vai fazer? Não sei. Ela me machucou tanto, a vida inteira, mas eu não consigo simplesmente virar as costas. Você não precisa decidir agora. Vê os documentos primeiro, entenda o caso. Aí você decide se quer se envolver ou não. Ele tinha razão. Eu precisava de informações antes de tomar qualquer decisão emocional. No dia seguinte, fui até o fórum e solicitei acesso aos autos. O caso era público, então não foi difícil. Sentei numa mesa da biblioteca jurídica e comecei a ler. Cada página era um soco no estômago. As acusações eram graves: apropriação indébita, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. As provas pareciam sólidas à primeira vista. Transferências bancárias com a assinatura de Margaret, e-mails trocados entre ela e Davidson, relatórios financeiros alterados, tudo apontava para ela como a mente por trás do esquema. Mas algo me incomodava. Quanto mais eu lia, mais eu percebia inconsistências, datas que não batiam, e-mails que pareciam editados, relatórios com formatação estranha. Era sutil, quase imperceptível, mas estava ali. Margaret era muitas coisas, dura, fria, cruel às vezes, mas ela não era desleixada. Ela não cometeria erros tão óbvios. A menos que ela não tivesse cometido aqueles erros. A menos que alguém tivesse plantado evidências. Fechei os documentos e me recostei na cadeira, sentindo algo que não sentia há muito tempo quando pensava em Margaret. Dúvida. Dúvida se ela realmente era culpada.
Dúvida se ela estava sendo usada como bode expiatório. E se ela estivesse dizendo a verdade? Peguei meu telefone e liguei para o escritório de Martin Lawson. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Eu precisava conversar com ele, entender qual era a estratégia de defesa e, principalmente, decidir se eu ia me envolver nisso. Porque uma coisa era certa, se eu entrasse nesse caso, não seria só como advogada, seria como filha. E essa linha era perigosamente tênue. Naquela noite, deitada na cama do meu apartamento, olhando para o teto, eu me peguei pensando em algo que Margaret disse. Eu sempre quis o melhor para você. Será que era verdade ou era só mais uma desculpa conveniente? Eu não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, eu queria descobrir. O escritório de Martin Lawson ficava num prédio antigo no centro de Portland, daqueles com elevador barulhento e carpete gasto. A recepção tinha móveis de madeira escura que já viram dias melhores e uma secretária que mal levantou os olhos quando eu entrei. Rebecca Thompson, tenho reunião com o Mr. Lawson. Ela acenou para um corredor estreito. Última porta à direita. Martin Lawson era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Quando eu entrei, ele estava folheando papéis com a expressão cansada de quem já desistiu antes mesmo de começar. Miss Thompson, ele disse, apertando minha mão sem muita força. Sua mãe me disse que você poderia aparecer. Eu queria entender melhor o caso. Li os autos ontem. As acusações são sérias. Muito sérias, ele concordou, suspirando. Sua mãe está numa situação complicada. As evidências são todas contra ela. Transferências bancárias, documentos assinados, e-mails. A promotoria tem um caso sólido. E qual é a sua estratégia de defesa? Ele hesitou, ajeitando os óculos. Honestamente, estou tentando negociar um acordo. Se ela se declarar culpada e colaborar com a investigação para encontrar Davidson, talvez consigamos reduzir a pena. 3, 4 anos no máximo. Eu senti o sangue ferver. 3 ou 4 anos? Você quer que a minha mãe, uma mulher de 58 anos sem antecedentes criminais, admita a culpa por algo que ela pode nem ter cometido? Lawson me olhou com uma mistura de condescendência e irritação. Miss Thompson, eu entendo que você é advogada também, mas isso aqui é direito criminal. É diferente dos seus casos de família ou empresarial. Sua mãe não tem defesa, os documentos falam por si. Se formos a júri, ela pode pegar 10, 15 anos. Ou pode ser inocentada. Com que provas? Ele perguntou, abrindo os braços. Davidson sumiu. Não temos como provar que ele manipulou sua mãe. Não temos testemunhas, não temos registros alternativos. É a palavra dela contra pilhas de documentos. Eu me inclinei para frente, mantendo a voz calma, mas firme. Eu encontrei inconsistências nos autos, datas que não batem, formatação estranha em relatórios, e-mails com horários suspeitos. Alguém pode ter adulterado essas provas. Ele deu uma risada curta, sem humor. Você acha que o juiz vai aceitar essa teoria? Alguém adulterou as provas. Sem evidência concreta, isso é só especulação, e especulação não ganha caso criminal. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Olha, eu sei que é difícil, é sua mãe, mas meu trabalho é protegê-la do pior cenário possível. E o pior cenário é ela ir a júri e ser condenada a década na prisão. Um acordo é a escolha racional. Eu bresci profundo, controlando a raiva que subia pela garganta. Mr. Lawson, com todo respeito, você está desistindo antes de lutar. Minha mãe pode ser muitas coisas, mas ela não é criminosa. Ela foi usada. E se você não está disposto a investigar isso a fundo, então você não é o advogado certo para ela. Lawson me olhou por um longo momento, depois suspirou. Você quer assumir o caso, é isso? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu queria? Eu podia? Assumir a defesa de Margaret significava mergulhar em águas profundas e turbulentas. Significava colocar minha reputação em risco. Significava passar meses, talvez anos, ao lado da mulher que me destruiu emocionalmente. Mas também significava ter a chance de descobrir a verdade, de provar que ela estava sendo injustiçada, de, talvez, finalmente entender quem Margaret realmente era por trás da armadura fria que sempre usou. Sim, eu quero assumir o caso.
O Lawson acendiu lentamente, como se esperasse essa resposta. Então vou protocolar minha saída como advogado dela. Mas deixa eu te dar um conselho, de advogado para advogado. Não misture emoção com direito. Isso nunca termina bem. Eu me levantei, estendendo a mão. Obrigada pelo conselho, Mr. Lawson. Mas eu aprendi que às vezes emoção é exatamente o que a justiça precisa. Saí do escritório dele com as mãos tremendo, mas com uma clareza estranha no peito. Eu tinha acabado de tomar uma das decisões mais loucas da minha vida, mas também a mais certa. Voltei para o meu escritório e encontrei James me esperando com 2 cafés. Então, ele perguntou. Eu assumi o caso. Ele quase cuspiu o café. Você o quê? Rebecca, você tem certeza disso? Não, respondi honestamente, mas eu preciso fazer isso. Não por ela, por mim. Porque se eu não fizer, vou passar o resto da vida me perguntando e se. James balançou a cabeça, mas sorriu. Você é maluca, sabia? Mas é por isso que eu gosto de você. O que você precisa? Tudo. Eu preciso de ajuda para revisar cada documento, cada e-mail, cada transação. Preciso rastrear Davidson. Preciso de testemunhas, preciso de um milagre. Então vamos começar. Nos dias seguintes, meu escritório virou um centro de operações. Espalhamos documentos por todas as mesas, cobrimos as paredes com linhas do tempo, post-its coloridos marcando inconsistências. Trabalhávamos até tarde, pedindo comida chinesa, tomando litros de café, discutindo teorias. Eu visitei Margaret na prisão 2 vezes naquela semana. Cada visita era tensa, carregada de coisas não ditas. Ela me contava detalhes sobre Davidson, sobre como ele operava, sobre reuniões que tiveram. Eu anotava tudo, procurando brechas, procurando pistas. Por que você está fazendo isso? Ela me perguntou na segunda visita, com os olhos fixos nos meus. Eu pausei, caneta no ar. Porque você não merece ir presa por um crime que não cometeu. Mas eu cometi, ela disse, a voz baixa. Eu assinei aqueles papéis, eu fiz as transferências. Sob manipulação, sob pressão. Isso é diferente de intenção criminosa. Ela ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Você sempre foi mais forte do que eu, Rebecca, mais corajosa. Eu nunca quis admitir isso porque me assustava ver que minha filha era tudo o que eu fingia ser. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Pela primeira vez, Margaret estava admitindo algo que eu nunca imaginei ouvir. Ela tinha medo. Medo de mim, da minha força, da minha capacidade de ser o que ela nunca conseguiu ser. Por que você sempre foi tão dura comigo? Perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Margaret respirou fundo e pela primeira vez eu vi lágrimas genuínas nos olhos dela. Porque eu não queria que você virasse como eu. Eu não queria que você fosse fria, sozinha, incapaz de se conectar com as pessoas. Eu achei que, sendo dura, te forçando a ser forte, eu estaria te protegendo, mas eu só te machuquei. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela e ela limpou rapidamente, como se fosse uma fraqueza que precisava esconder. Eu fui uma péssima mãe, Rebecca, e eu sinto muito. Eram 3 palavras que eu esperei a vida inteira para ouvir, e agora que elas finalmente saíram, eu não sabia o que fazer com elas. Não apagavam anos de dor, não curavam as feridas, mas eram um começo. Nós vamos superar isso, disse eu, minha voz firme ao pesar das lágrimas nos meus próprios olhos. Quando saí da prisão naquela tarde, havia algo diferente dentro de mim. Não era perdão, ainda não, mas era compreensão. E talvez, só talvez, fosse o começo de uma reconstrução. Voltei para o escritório com renovada determinação. James tinha conseguido algo importante, um rastro digital de Davidson. Ele tinha usado cartões de crédito em 3 cidades diferentes nas últimas semanas. Ele está no país, disse James, apontando para o mapa. Seattle, São Francisco e, mais recentemente, Las Vegas. Las Vegas, repeti, sentindo algo se acender dentro de mim. Ele está gastando dinheiro, o dinheiro que roubou. Exatamente, e se conseguirmos provar que ele está usando fundos desviados, podemos começar a construir uma defesa sólida para sua mãe. Eu olhei para o mapa, para os pontos marcados, para as linhas se conectando.
Nós vamos encontrá-lo, e quando encontrarmos, ele vai pagar por tudo. James sorriu. Agora você parece uma advogada criminal de verdade. Eu sorri de volta, mas por dentro eu sabia, essa batalha estava apenas começando, e seria a mais difícil da minha vida. Mas pela primeira vez eu não estava lutando sozinha. Eu tinha James, eu tinha minha determinação e, estranhamente, eu tinha Margaret também. Não a Margaret da minha infância, mas a Margaret real, vulnerável, humana. E juntas, mesmo que quebradas, nós íamos lutar. Las Vegas era exatamente como eu imaginava. Luzes piscando em cada esquina, calor sufocante mesmo à noite e um ar de desperdício e excesso que parecia flutuar sobre a cidade como uma névoa tóxica. Eu e James aterramos num flor à noite, carregando apenas mochilas e uma lista de endereços onde Davidson havia sido visto. Não tínhamos muito tempo. A audiência preliminar de Margaret estava marcada para daqui a 2 semanas. Se não conseguíssemos algo concreto até lá, as chances dela iam de ruins para inexistentes. Nosso primeiro destino foi o Bellagio, um dos cassinos mais caros da Strip, onde o cartão de crédito de Davidson havia sido usado 3 dias atrás. O gerente de segurança, um homem corpulento chamado Frank, nos recebeu numa sala sem janelas, cheia de monitores. Vocês têm mandado judicial? Ele perguntou, cruzando os braços. Não, respondi honestamente. Mas eu tenho um homem que desviou milhões de dólares e está usando esse dinheiro aqui no seu cassino. Imagino que você não quer ser cúmplice disso. Frank ponderou por um momento, depois suspirou. Me mostra uma foto dele. James abriu o notebook e mostrou a foto que conseguimos dos registros da empresa de Margaret. Robert Davidson, homem branco, 50 e poucos anos, cabelo escuro começando a ficar grisalho, óculos de armação grossa. Frank estudou a imagem, depois acenou para um dos seguranças. Revisa as gravações dos últimos 5 dias. Procura esse rosto. Esperamos por quase 1 hora. Eu andava de um lado para o outro, enquanto James tentava me acalmar com piadas ruins sobre Vegas. Finalmente, o segurança voltou com um pendrive. Achamos ele. 3 aparições, sempre nas mesas de poker high stakes. Frank conectou o pendrive e começou a passar as imagens. E ali estava, Robert Davidson, usando um terno caro, bebendo uísque, jogando fichas como se fossem moedas. Ele ria, conversava com outros jogadores, parecia absolutamente à vontade. Consegue identificar em que noites ele esteve aqui? Perguntei. Terça, quinta e ontem à noite, o segurança respondeu. Sempre chega por volta das 23, fica até às 4 da manhã. Olhei para James. Ele entendeu imediatamente. Hoje é sexta, ele disse. Se ele está seguindo um padrão, ele vai aparecer hoje de novo, completei. Frank nos olhou com desconfiança. O que vocês pretendem fazer? Apenas conversar, respondi, mantendo o tom profissional. Ele é testemunha crucial num caso que eu estou defendendo. Não vamos causar problemas. Frank não pareceu muito convencido, mas acenou. Tudo bem, mas qualquer confusão e eu chamo a polícia. Entendido? Entendido. Voltamos para o hotel onde estávamos hospedados, um lugar barato fora da Strip. Eu não conseguia relaxar. Ficava ensaiando mentalmente o que diria para Davidson quando o encontrasse. Como convencê-lo a confessar? Como fazê-lo admitir que manipulou Margaret? Você precisa comer alguma coisa, James disse, empurrando um sanduíche na minha direção. Não adianta nada você desmaiar de fome quando finalmente encontrar esse cara. Ele tinha razão. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. Depois tomei um banho, vesti roupas adequadas para um cassino e tentei parecer minimamente composta. Às 22h30, estávamos de volta para o Bellagio. Frank nos permitiu ficar numa área discreta perto das mesas de pôquer, onde poderíamos observar sem chamar atenção. Eu me sentia como numa operação secreta, meu coração batendo acelerado a cada homem de terno que entrava. E então, às 23h17, ele apareceu. Robert Davidson entrou pelo saguão principal como se fosse dono do lugar. Mesma postura confiante, mesmo sorriso largo. Ele cumprimentou alguns seguranças pelo nome, claramente já era conhecido ali. Foi direto para a mesa de pôquer reservada, pediu uma bebida e começou a jogar. É ele, eu sussurrei para James. O que você quer fazer? Abordar ele aqui? Eu pensei rápido.
Confrontá-lo no cassino seria arriscado. Ele poderia causar uma cena, chamar o segurança ou simplesmente fugir. Eu precisava de algo mais inteligente. Vamos esperar ele sair, seguir até onde ele está hospedado, conversar num lugar mais privado. James concordou. Então esperamos. E esperamos. Davidson jogou por horas, ganhando algumas rodadas, perdendo outras, sempre mantendo aquele ar despreocupado de quem não tem nada a perder. Finalmente, às 3h40 da manhã, ele se levantou, guardou as fichas restantes e saiu. Nós o seguimos à distância, mantendo sempre alguns metros de distância. Ele pegou um táxi na frente do cassino. Merda, James murmurou. A gente perde ele. Mas tivemos sorte. Outro táxi estava logo atrás. Pulamos dentro. Segue aquele táxi ali na frente, eu disse para o motorista, me sentindo ridícula por estar falando algo tão clichê. O motorista, um senhor mais velho, com sotaque que eu não consegui identificar, apenas deu de ombros e acelerou. Seguimos Davidson por 15 minutos, até um condomínio residencial na parte menos turística da cidade. Ele pagou o táxi e entrou no prédio. Esperamos alguns minutos antes de descer. Agora? James perguntou. Agora. Entramos no prédio. Não havia porteiro, apenas um interfone eletrônico. Tentei alguns apartamentos aleatórios até que alguém, provavelmente meio dormindo, destravou a porta sem perguntar quem era. Subimos as escadas, checando os nomes nas portas. No terceiro andar, encontramos R. Davidson, APT 304. Respirei fundo, olhei para James uma última vez e bati na porta. Silêncio. Bati de novo, mais forte. Quem é? A voz de Davidson veio do outro lado, irritada. Mr. Davidson, meu nome é Rebecca Thompson, sou advogada. Preciso falar com o senhor sobre Margaret Thompson e a empresa Davidson & Co. Mais silêncio. Por um momento achei que ele não fosse abrir, mas então ouvi o barulho da fechadura e a porta se abriu uma fresta. Davidson nos encarou, ainda vestindo o terno do cassino, mas com a gravata solta e os olhos avermelhados. Como você me encontrou? Ele perguntou, a voz tensa. Não foi difícil. Você deixou um rastro de cartões de crédito por toda a cidade. Podemos entrar ou prefere que conversemos no corredor onde seus vizinhos podem ouvir? Ele hesitou, mas acabou abrindo a porta completamente. O apartamento era pequeno, bagunçado, com caixas de pizza empilhadas e garrafas vazias espalhadas. Nada a ver com a imagem de empresário bem-sucedido que ele projetava. O que você quer? Ele perguntou, cruzando os braços defensivamente. A verdade, respondi, mantendo a voz calma, mas firme. Margaret Thompson está presa, acusada de desviar dinheiro da sua empresa. Mas nós dois sabemos que ela não fez isso sozinha, não é? Davidson deu uma risada curta, amarga. Ela assinou os papéis. Ela fez as transferências. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mentira, eu disse, dando um passo à frente. Você manipulou ela. Você aproveitou que ela confiava em você, que ela precisava daquele contrato e usou isso contra ela. Você falsificou documentos, alterou e-mails e quando tudo foi descoberto, você desapareceu e deixou ela levar a culpa sozinha. Ele me olhou, o maxilar tenso. Você não pode provar nada disso. Ainda não, eu admiti, mas vou provar, porque homens como você sempre cometem erros, sempre deixam rastros, e eu vou encontrar cada um deles. Davidson andou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais baixa, quase cansada. Você sabe quanto dinheiro eu perdi? Quanto a empresa sangrou por causa de decisões ruins, de investimentos que não deram certo? Eu construí aquela empresa do zero. Trabalhou 30 anos para fazer ela crescer. E em 2 anos, quase tudo foi por água abaixo. Então você decidiu roubar, eu disse, sem piedade. Ele se virou para mim, os olhos inflamados. Eu decidi sobreviver. Margaret era boa no que fazia, mas ela era ingênua. Ela acreditava em tudo que eu dizia. Foi fácil convencê-la a assinar aqueles papéis, a fazer aquelas transferências. Ela achava que estava me ajudando. E estava, só que não da forma que ela imaginava. Era uma confissão parcial, mas não era suficiente. Eu precisava de mais. Você tem alguma prova do que está dizendo?
E-mails originais, documentos, registros. Ele riu, balançando a cabeça. Você acha que eu sou idiota? Eu apaguei tudo. Formatei computadores, destruí papéis, limpei rastros. Não existe prova, advogada. É a palavra dela contra a minha. E adivinha quem tem mais credibilidade? O empresário respeitado ou a contadora desesperada? James deu um passo à frente, claramente irritado. Você é um covarde. Deixou uma mulher inocente apodrecer na prisão enquanto você torrava o dinheiro roubado em cassenos. Davidson deu de ombros. A vida não é justa. Ela deveria saber disso. Eu senti a raiva subir, mas me forcei a manter a calma. Perder o controle agora não ia ajudar Margaret. Obrigada pelo seu tempo, Mr. Davidson, eu disse, virando para sair. Foi uma conversa muito esclarecedora. Ele franziu a testa, confuso com minha reação calma. Só isso? Você veio até Vegas para ter essa conversa e agora vai embora? Eu sorri, mas não foi um sorriso amigável. Eu vim até Vegas para confirmar que você é exatamente o tipo de pessoa que eu achava que era. Missão cumprida. Saímos do apartamento e descemos as escadas em silêncio. Só quando estávamos na rua, James explodiu. Aquele filho da mãe confessou tudo e a gente não pode usar nada disso. Não gravamos, não temos testemunhas neutras além de nós. Eu sei, respondi, surpreendentemente calma. Mas agora sabemos a verdade. E a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. James me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Rebecca, nós precisamos de provas concretas. A verdade não vai salvar sua mãe se não conseguirmos provar no tribunal. Ele tinha razão. Mas, enquanto andávamos de volta pela calçada vazia, iluminada pelas luzes de neon de Vegas, eu sentia que algo tinha mudado. Eu tinha olhado nos olhos do homem que destruiu a vida da minha mãe. Eu tinha ouvido a sua confissão, mesmo que não oficial. E agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. E homens arrogantes como Davidson sempre cometem um erro fatal. Eles subestimam seus adversários. Especialmente quando esse adversário é uma advogada determinada lutando pela mãe que finalmente aprendeu a enxergar como humana. A guerra estava apenas começando, e eu não pretendia perder. Voltamos para Portland no voo da manhã seguinte. Eu mal dormi no avião, minha cabeça girando sem parar, tentando encontrar uma saída. Tínhamos a confissão de Davidson, mas sem gravação, sem testemunhas neutras, era inútil em tribunal. Seria apenas minha palavra contra a dele, e ninguém ia acreditar que o empresário simplesmente confessou seus crimes para uma advogada desconhecida num apartamento em Vegas. Eu precisava de algo mais, algo concreto, algo que Davidson não pudesse negar. Quando chegamos no escritório, havia uma surpresa me esperando. Uma mulher estava sentada na recepção, mexendo nervosamente numa bolsa. Ela tinha por volta de 40 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, óculos discretos. Quando me viu, levantou imediatamente. Rebecca Thompson? Perguntou, a voz hesitante. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Meu nome é Claire Foster. Eu trabalhei como secretária na Davidson & Co. por 8 anos, até 6 meses atrás. Meu coração acelerou. James e eu trocamos um olhar rápido. Entre, por favor, eu disse, abrindo a porta do meu escritório. Claire sentou, visivelmente nervosa. As mãos dela tremiam levemente enquanto colocava a bolsa no colo. Eu vi nos noticiários sobre a Margaret, sobre as acusações, e eu não consegui ficar em silêncio, porque eu sei que ela não fez aquilo sozinha. Eu sei porque eu vi. Inclinei para frente, cada músculo do meu corpo alerta. O que exatamente você viu, Claire? Ela respirou fundo, como quem se prepara para pular no vazio. Robert Davidson era meu chefe direito. Eu cuidava da agenda dele, organizava documentos, fazia relatórios. Há cerca de 2 anos, eu comecei a notar coisas estranhas. Transferências bancárias que ele me pedia para agendar, mas depois apagar do sistema. Reuniões com Margaret que ele insistia em não registrar em nenhum calendário. Documentos que ele me pedia para imprimir, assinar como testemunha,
mas sem me deixar ler o conteúdo? Você assinou documento sem ler? Perguntei. Claire baixou os olhos, envergonhada. Eu sei que foi errado, mas ele era meu chefe. Eu tinha 2 filhos para sustentar sozinha, ele me pagava bem e eu tinha medo de perder o emprego. Então fazia o que ele mandava sem questionar. James se aproximou, puxando uma cadeira. Claire, você ainda tem acesso a algum desses documentos? Alguma cópia? Algum registro? Ela hesitou, depois abriu a bolsa e tirou um pendrive. Quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas, eu comecei a fazer backups, secretamente. Eu sabia que algo estava errado e eu não queria ser pega no meio disso. Tenho e-mails, planilhas, registros de transferências, tudo aqui. Ela colocou o pendrive na mesa como se fosse uma bomba. Eu olhei para aquele pequeno objeto preto e senti uma onda de esperança misturada com medo. Aquilo poderia ser a salvação de Margaret, ou poderia ser nada. Por que você está trazendo isso agora? Perguntei. Por que não foi direto para a polícia? Claire olhou para mim com olhos mareados. Porque eu tenho medo. Davidson é um homem poderoso. Quando eu pedi demissão há 6 meses, ele me ameaçou. Disse que se eu contasse qualquer coisa para alguém, ele destruiria minha vida. Disse que tinha contatos, que poderia fazer eu perder a custódia dos meus filhos. Eu fiquei apavorada. Mas quando vi Margaret sendo acusada, quando vi aquela mulher sendo destruída por algo que eu sei que ele orquestrou, eu não consegui mais dormir. Ela não merece isso. Ninguém merece. Peguei o pendrive com cuidado, como se fosse algo sagrado. Claire, você entende que ao me dar isso, você está se colocando em risco. O Davidson pode vir atrás de você. Eu sei, ela disse, com uma firmeza nova na voz. Mas eu não posso mais viver com esse peso. Meus filhos merecem uma mãe que faz a coisa certa, mesmo quando é difícil. Conectei o pendrive no meu laptop. James se posicionou ao meu lado e começamos a abrir os arquivos. E era tudo ali. E-mails de Davidson instruindo Claire a fazer transferências não autorizadas. Planilhas mostrando movimentações financeiras suspeitas. Documentos com assinaturas claramente falsificadas. Registros de reuniões secretas com outros empresários, onde ele discutia esquemas para esconder dinheiro. Era uma mina de ouro. Claire, isso aqui é suficiente para destruir Davidson completamente, eu disse, mal conseguindo conter a emoção. Isso prova que ele manipulou Margaret, que ele orquestrou tudo. Você acabou de salvar minha mãe. Claire sorriu timidamente, limpando mais lágrimas. Então valeu a pena. Nas horas seguintes, trabalhamos freneticamente para organizar tudo. Fizemos cópias do pendrive, categorizamos os documentos e destacamos as partes mais incriminadoras. James entrou em contato com um especialista forense digital para autenticar os arquivos e garantir que eles seriam aceitos como evidência. Visitei Margaret na prisão naquela tarde. Quando entrei na sala de visitas e ela me viu com um sorriso no rosto, ela franziu a testa, confusa. — O que aconteceu? Ela perguntou. — Nós temos provas, eu respondi, sentando na frente dela. Provas reais, concretas, irrefutáveis. Uma testemunha apareceu, uma secretária de Davidson que guardou cópias de tudo. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi esperança genuína no rosto de Margaret. Suas mãos, que estavam cruzadas sobre a mesa, relaxaram. Seus ombros caíram como se um peso tivesse sido tirado. — Você conseguiu, ela disse, a voz embargada. Você realmente conseguiu. E eu respondi. Ainda não acabou. Temos que apresentar isso ao tribunal, convencer o juiz a aceitar as evidências e provavelmente Davidson vai tentar contra-atacar. Mas agora temos uma chance real. Margaret me olhou por um longo momento e então disse algo que me pegou completamente de surpresa. Eu sempre soube que você era especial, Rebecca. Desde que você era pequena. Mas eu tinha tanto medo de te perder, tanto medo de você me superar, que eu fiz de tudo para te diminuir. Eu achei que se você não brilhasse tanto, você ficaria perto de mim, mas eu só te afastei. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Hesitei por um segundo, mas então coloquei minha mão sobre a dela. Nós vamos consertar isso, eu disse.
juntas. Ela assentiu, apertando minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha. Nos dias seguintes, preparei uma moção emergencial para o tribunal. Anexei todas as evidências que Claire havia fornecido, junto com um relatório do especialista forense confirmando a autenticidade dos documentos. Solicitei a libertação imediata de Margaret sob fiança e pedi que a acusação fosse revisada completamente. A audiência foi marcada para 3 dias depois. A sala estava cheia. Promotores, defensores públicos, jornalistas que tinham começado a seguir o caso. Margaret foi trazida algemada. Mas quando nossos olhos se encontraram, ela acenou levemente. Era um gesto pequeno, mas significava tudo. O juiz, honorável Thomas Bradford, entrou, e todos se levantaram. Ele era conhecido por ser rigoroso, mas justo, alguém que não aceitava besteira de nenhum dos lados. Miss Thompson, ele disse, olhando para mim. Entendo que você tem novas evidências a apresentar? Sim, Vossa Excelência. Evidências que provam categoricamente que minha cliente, Margaret Thompson, foi vítima de manipulação e fraude orquestrada por Robert Davidson, o verdadeiro responsável pelos crimes dos quais ela está sendo acusada. Apresentei tudo metodicamente. Os e-mails, as planilhas, os registros. Chamei Claire para testemunhar. Ela estava pálida, nervosa, mas falou com clareza e convicção. Contou tudo. As ordens de Davidson, as ameaças, o medo constante. A promotora, Diane Walsh, tentou questionar a credibilidade de Claire, sugerindo que ela poderia estar mentindo para proteger uma amiga, mas quando o especialista forense subiu ao banco e confirmou que os documentos eram autênticos e não haviam sido alterados, a defesa da promotoria começou a desmoronar. Vossa Excelência, eu disse, levantando para meus argumentos finais. As evidências são claras. Margaret Thompson confiou no seu empregador. Ela acreditou que estava agindo dentro da lei. Ela foi enganada, manipulada e, no fim, abandonada para levar a culpa sozinha. Enquanto Robert Davidson gasta o dinheiro roubado nos cassinos de Las Vegas, minha cliente está presa injustamente. Isso não é justiça, é crueldade. O juiz ficou em silêncio por um longo momento, revisando os documentos na frente dele. A sala estava tão quieta que eu podia ouvir o meu próprio coração batendo. Finalmente, ele levantou os olhos. Com base nas evidências apresentadas, determino a libertação imediata de Margaret Thompson sob fiança. Além disso, ordeno a emissão de um marando de prisão contra o Robert Davidson por fraude, falsidade ideológica, apropriação indébita e obstrução da justiça. Ele bateu o martelo, e a sala explodiu em murmúrios. Eu me virei para Margaret e pela primeira vez em muito tempo vi um sorriso genuíno no rosto dela. Não era grande, não era estrondoso, mas estava lá. Ela seria libertada e Davidson finalmente pagaria pelos crimes dele. Mas acima de tudo, algo mais importante tinha acontecido. Pela primeira vez na vida, minha mãe me olhava não com desprezo ou indiferença, mas com algo que se parecia muito com orgulho. E talvez, só talvez, com amor. 3 meses se passaram desde aquele dia no tribunal. 3 meses que pareceram tanto um piscar de olhos quanto uma eternidade inteira. Robert Davidson foi capturado 2 semanas após o mandado ser emitido. Ele tentou escapar para o México, mas foi detido na fronteira. O julgamento dele ainda estava em andamento, mas com as evidências que tínhamos, todos os advogados sabiam que ele não escaparia. A sentença prevista era de 15 a 20 anos. Justiça finalmente estava sendo feita. Margaret foi completamente inocentada de todas as acusações. Mais do que isso, ela foi reconhecida publicamente como vítima, não como criminosa. Os jornais que antes estampavam seu rosto ao lado de palavras como fraude e apropriação indébita, agora falavam sobre injustiça corrigida e mulher inocentada após manipulação empresarial. Mas as cicatrizes de tudo isso não desapareceram da noite para o dia, para nenhuma de nós. A empresa de contabilidade de Margaret tinha sofrido muito durante o processo. Vários clientes a abandonaram quando as acusações vieram à tona, com medo de terem seus nomes associados ao escândalo. Funcionários pediram demissão, contratos foram cancelados.
Quando ela finalmente voltou para o escritório, encontrou um espaço vazio, silencioso, quase fantasmagórico. Visitei ela alguns dias depois da libertação. Era uma tarde de inverno, o céu carregado de nuvens cinzas, aquele tipo de frio que penetra nos ossos. Bati na porta do escritório e entrei. Margaret estava sentada em sua antiga mesa, cercada por caixas de documentos, tentando reorganizar o que sobrou. Ela levantou os olhos quando me viu. Estava diferente, mais magra, com mais fios brancos no cabelo, linhas mais profundas ao redor dos olhos. A prisão tinha deixado marcas visíveis. Mas havia algo mais, uma suavidade que eu nunca tinha visto antes, como se as paredes que ela construiu ao redor de si mesma tivessem começado a ruir. "Rebecca", ela disse, levantando, "você não precisava vir." "Eu quis vir", respondi, colocando uma sacola com sanduíches e café sobre a mesa. "Achei que você pudesse estar com fome." Ela olhou para a sacola, depois para mim, e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. "Obrigada." Sentamos juntas, comendo em silêncio no começo. Não era um silêncio incômodo como os de antes. Era diferente. Era o silêncio de duas pessoas tentando descobrir como reconstruir uma ponte que estava quebrada por décadas. "Eu perdi quase tudo", Margaret disse, eventualmente, olhando ao redor do escritório vazio. "Clientes, funcionários, reputação. Vai levar anos para recuperar, se é que eu conseguir." "Você vai conseguir", eu disse com firmeza. "Você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. E agora todo mundo sabe a verdade. As pessoas certas vão voltar." Ela assentiu, mas eu via a dúvida nos olhos dela. "Rebecca, eu quero te pedir desculpas, de verdade. Não apenas pelas palavras que disse na sua formatura, mas por tudo. Por cada vez que te diminuí, por cada vez que te fiz sentir que você não era boa o suficiente. Você sempre foi mais do que boa o suficiente. Você sempre foi extraordinária." Senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas não as segurei. Deixei cair. "Eu passei a vida inteira esperando para ouvir isso de você, e agora que eu ouvi, eu percebo que eu já não preciso mais disso para saber quem eu sou. Eu sou uma boa advogada, eu sou uma boa pessoa, não porque você finalmente reconheceu, mas porque eu descobri isso sozinha." Margaret secou os próprios olhos com as costas da mão. "Você é muito mais forte do que eu jamais fui, e eu sinto muito por ter demorado tanto tempo para ver isso." Estendeu a mão sobre a mesa. Eu segurei, e nós ficamos assim por um momento. Mãe e filha, duas mulheres quebradas tentando se curar juntas. "O que você vai fazer agora?" "Reconstruir", disse simplesmente. Devagar, com paciência e, dessa vez, da forma certa. Sem atalhos, sem concessões. Só trabalho honesto. "Você não vai estar sozinha. Eu vou te ajudar, quando você precisar." Ela apertou minha mão com força. "Obrigada, Rebecca, por tudo. Por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse." Nas semanas seguintes, comecei a ajudar a Margaret a reestruturar o negócio dela. Não financeiramente, mas com conselhos, com conexões, apresentando ela a clientes que eu conhecia através do meu trabalho. Aos poucos, a empresa dela começou a respirar de novo. Um cliente aqui, outro ali, pequenos contratos, mas eram começos. Meu próprio escritório começou a receber mais atenção também. O caso de Margaret tinha se tornado conhecido e várias pessoas começaram a me procurar. Mulheres, principalmente, que se sentiam presas em situações parecidas, que precisavam de alguém que entendesse. Eu me especializei em casos de manipulação financeira, abuso corporativo, fraudes onde as vítimas eram deixadas para trás como bodes expiatórios. Cada caso que eu pegava, cada cliente que eu defendia, era como um pedaço da minha própria cura. Eu estava transformando a dor em propósito. James foi promovido a sócio júnior no escritório Harrison & Associates. Na festa de comemoração dele, ele me puxou para um canto e disse:
Você mudou a minha vida, sabia? Ver você lutar pela sua mãe, mesmo depois de tudo que ela te fez, isso me ensinou algo sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é mais fácil desistir. Eu ri, envergonhada. Eu só fiz o que qualquer filha faria. Não, ele disse sério. Você fez o que uma pessoa extraordinária faria, e eu sou grato por ter testemunhado isso. 6 meses após o julgamento, Margaret me convidou para jantar na casa dela. Era a primeira vez que eu voltava para aquela casa desde a infância sem sentir um aperto no peito. Quando eu cheguei, ela estava na cozinha, preparando comida, algo que eu raramente vi ela fazer. Eu não sou uma ótima cozinheira, ela admitiu, rindo nervosamente, mas eu tentei. Jantamos juntas, conversando sobre coisas simples, trabalho, clima, notícias bobas da cidade. Nada profundo, nada doloroso. Apenas 2 mulheres compartilhando uma refeição, e era perfeito assim. Depois do jantar, Margaret me levou até o quarto dela e abriu um baú antigo que ficava no canto. Eu guardei algumas coisas suas ao longo dos anos, ela disse, tirando uma caixa de sapatos velha. Desenhos que você fez quando era criança, boletins escolares, fotos. Eu nunca soube como te dar isso, como admitir que eu tinha guardado. Mas eu guardei, porque mesmo sendo péssima em demonstrar, eu sempre me importei. Abri a caixa e encontrei tesouros esquecidos. O desenho dela que eu tinha feito aos 8 anos e achava que tinha jogado fora. Fotos da escola, certificados de competições de debate, até uma carta que escrevi para ela aos 12 anos dizendo que a amava, mesmo quando ela era dura. Você guardou tudo isso? Perguntei, atordoada. Guardei, ela disse suavemente. Porque você sempre foi meu maior orgulho, Rebeca, mesmo quando eu não conseguia dizer, mesmo quando eu fazia tudo errado, você sempre foi. Chorei abraçada àquela caixa, àquelas memórias, aquele reconhecimento tardio, mas genuíno. 1 ano depois, fui convidada para dar uma palestra numa faculdade de direito local. O tema era Justiça e Redenção quando o pessoal e o profissional se encontram. A sala estava cheia de estudantes ansiosos, futuros advogados com olhos brilhantes e sonhos enormes. Contei minha história, não escondi nada. Falei sobre a dor, sobre a rejeição, sobre como passei anos tentando provar meu valor para alguém que parecia incapaz de ver. Falei sobre o caso de Margaret, sobre a coragem que foi preciso para defender alguém que me machucou tanto. Falei sobre perdão, não como fraqueza, mas como força. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto. Depois, uma aluna levantou a mão. Como você conseguiu perdoar sua mãe depois de tudo? Respirei fundo. Eu não sei se perdoar é a palavra certa. Eu acho que foi mais sobre entender. Entender que pessoas machucadas machucam outras pessoas. Entender que minha mãe fez o melhor que conseguia com os recursos emocionais que tinha. E entender que eu não precisava carregar a dor dela para sempre. Eu podia escolher seguir em frente, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. Os aplausos que vieram depois foram ensurdecedores. Na plateia, no fundo da sala, eu vi a Margaret. Ela tinha vindo. Estava de pé, batendo palmas junto com os outros, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossos olhos se encontraram, e naquele momento eu soube, nós tínhamos conseguido. Não era uma história perfeita, não era um final de conto de fadas onde tudo se conserta magicamente, mas era real, era nossa, e era um recomeço. Saí daquela palestra com o coração leve, sabendo que tinha transformado anos de dor em algo significativo, em lição, em esperança, para mim, para Margaret e para todas aquelas estudantes que, talvez um dia, enfrentassem suas próprias batalhas impossíveis. Meu nome é Rebecca Thompson, e durante anos eu acreditei que não era boa o suficiente, que não era inteligente o suficiente, que não era forte o suficiente. Mas hoje, eu sei a verdade. Eu sempre fui. Só precisei de uma jornada impossível, um caso impossível e um perdão impossível para finalmente enxergar isso.
E se você está ouvindo essa história e se reconhece nela, se você também está lutando para provar seu valor, para ser vista, para ser ouvida, deixa eu te dizer uma coisa. Você já é suficiente. Sempre foi. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de fazer você acreditar no contrário. Nem mesmo aqueles que deveriam te amar incondicionalmente. Porque no final, a única aprovação que você realmente precisa é a sua própria. E quando você finalmente entende isso, você se torna imparável. A seguir, você vai encontrar mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.